Então, como é feito? A gente precisa de uma avaliação clínica radiográfica, a gente vai fazer o scanner 3D do paciente, a gente vai definir o design do colete, nós vamos customizar esse colete no software, nós vamos utilizar o sistema CAD/CAM 4D, 3D, 4D, e ajustar depois o colete no corpo do paciente. Então, na nossa avaliação clínica, nós vamos utilizar fotos no plano na vista posterior, anterior, nas vistas laterais, e olha como é complexo fazer um colete para pacientes que, quando você olha de um lado e olha do outro, elas são tão diferentes, né? Olha que assimetria numa vista lateral e na outra. Então, olha como é importante eu observar isso no meu paciente na hora que eu vou confeccionar esse colete. Olha a escápula do outro lado, olha essa dobrinha maior desse lado, né? Parece que esse lado ela tem uma hiperlordose maior do que nessa. Então, olha como a gente precisa entender o paciente como um todo. A gente utiliza instrumentos, então escoliômetro, inclinômetro, para a gente avaliar esses planos. Nós avaliamos a radiografia do paciente de frente, de lado, nas inclinações laterais, para verificar a mobilidade e o quanto que a gente pode ou não conseguir ganhar nisso. Nós classificamos o nosso paciente de acordo com a classificação do Lenk, né? O Lenk nos dá a possibilidade de entender o paciente tanto de frente, quanto de lado, quanto as mobilidades do paciente. A gente também entende lá como é o modelo da classificação do Rigo, tá? Que são 9 tipos de classificação, aqui são 6 tipos de classificação, para que a gente escolha o design ideal do colete. Nós fazemos um scanner tridimensional do nosso paciente, então aqui mostrando como é que faz o scanner. O scanner é um iPad, e dentro do iPad você acopla um outro equipamento, que é o scanner, para fazer isso, tá? Aí tem um software específico para isso. Então aqui é mostrando para vocês como é que esse colete, né? Como é que o corpo do paciente fica no movimento do corpo ali. Então, a topografia de forma 3D do paciente, para vocês entenderem. Então, nós vamos utilizar essa topografia, para a gente ver o paciente. Então, a diferença da rotação, né? Olha um lado mais alto que o outro, que é a gibosidade. Então, como isso nos ajuda a entender um pouquinho mais de como é o corpo e definir o colete baseado aí nessa correção desse corpo, tá bom? A gente faz marcações prévias, medidas prévias, tudo isso para poder entender melhor ali o corpo do paciente. Aqui já é o software, tá? Aqui já é o sistema. Então, você pode ver que a gente tem a radiografia toda medida, a gente consegue diminuir, aumentar ali a pressão do colete que a gente vai exercer, ok? Então, o quanto que a gente consegue entender ali um pouco mais sobre esse colete, né? Então, aqui, ó, mostrando ele feito já de forma tridimensional. Isso. Então, você vê que a gente consegue acoplar e fazer exatamente a pressão na área que o colete precisa ser feito, tá? Então, também a gente consegue lá no sistema entender e observar exatamente como que o colete precisa ser feito. A área de pressão, a área de expansão, as áreas de contrapressão. Então, ele é feito totalmente moldado a área da pressão exatamente. A hora que você clareia, você consegue ver exatamente que ele está feito na área correta, né? Chance com software, isso é muito, muito mais interessante. E depois a gente tem uma máquina que vai esculpindo, né, o sistema CAD/CAM. A gente tem essa máquina aqui na nossa sede, aqui em Campinas, e a gente acaba fazendo tudo que foi projetado tridimensionalmente no colete. É a forma que a gente utiliza para fazer o nosso colete. Esse vai ser um molde, depois vai vir um plástico, né, quente, que é quem vai fazer exatamente. Depois que a gente fez esse plástico, né, esse plástico quente, ele vai grudar, ficar nesse formato, nós fazemos ajustes no corpo do nosso paciente,
tá? E aqui depois a gente faz as fotos do nosso colete para ver exatamente se isso se está bom, se é do jeito que a gente gostaria, se está alinhado, isso também é bastante importante. E aí é importante entender que cada paciente vai ter o seu colete. Quem vai definir qual é o colete de cada pessoa é a curva do paciente, é a avaliação clínica e radiográfica do paciente. Para cada paciente vai ter um tipo de curva de pressão, então, consequentemente, vai ter um colete específico para ela. Se é um colete, por exemplo, com uma pressão mais localizada, aqui, 2 pressões, uma pressão e uma pressão lá em cima, e esse é um colete de 4 pontos, também um colete um pouco diferente, para 2 curvas, né?